Deju Nabauê, Tupani Caturral, Tupana Dejara. Estamos começando mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical e eu ainda digo mais Temremen para você que está nos acompanhando. Não sabe o que eu falei? Eu falei a paz do Senhor em quatro línguas diferentes, línguas indígenas aqui do nosso Brasil, já que eu falo cada uma separadamente, de novo. Então, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, que sempre está conosco no canal Boas Notícias. Obrigado pelo carinho. Já estamos na nossa segunda lição do quarto trimestre de 2023. Ó, a lição aqui é exatamente essa abençoada lição com uma temática missiológica, uma riqueza muito grande. E nós precisamos mais do que nunca estarmos envolvidos na obra missionária, principalmente a transcultural. Então, essa é a nossa lição de hoje, a lição número 2, que diz o assunto: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O textuário diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, que é: serás pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, 4. A verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, versículos 1 ao 3 e Gênesis 17, 1 ao 8, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, 1 a 8. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, que é: serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém. Graças a Deus. Então, nesta lição, o que ela se propõe é nos apresentar um desafio. Que desafio? O desafio missionário para outras culturas, levando o evangelho e a salvação na pessoa bendita de Jesus para outras culturas, certo? E nós precisamos entender que o primeiro missionário mesmo foi Deus, quando enviou o seu Filho dos céus, e antes que ele enviasse Jesus dos céus para nascer aqui de Maria e através dele vir a salvação, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente já vê a primeira promessa de Deus concernente à obra redentora que Jesus um dia realizaria. Então ali a gente já vê a primeira insinuação das missões, tá certo? A palavra-chave para a nossa lição de hoje é transcultural. Você já lembra que na aula passada, na primeira lição, e falamos também aqui no subsídio, sobre a explicaçãozinha de transcultural, né? Que é ir além da cultura, passar além da cultura da gente para chegar a alcançar outra cultura. A introdução diz assim: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana,
contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. O nosso primeiro tópico fala sobre a natureza missionária de Deus, já a partir do chamado de Abraão, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para onde eu vou te mostrar, tu vai ser uma bênção, vou te fazer uma nação diferente, uma nova nação, um novo povo, e através de ti as outras nações e famílias da terra serão abençoadas também. Então a proposta de Deus para Abraão, ao chamá-lo para sair da sua terra, já foi uma proposta missionária de levar a bênção a todas as nações, principalmente a bênção da salvação. Tá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, como está em Gênesis 12:3. Bom, então nós podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. O nosso modelo missionário, está aqui, o modelo missionário básico que dispomos para a igreja na atualidade, não se fundamenta nos grandes missionários do passado, nos homens e mulheres que criaram igrejas e orfanatos e escolas em outros países, etc. e tal. Se bem que eles devem ser admirados, é até importante você adquirir o livro Heróis da Fé, estudar um pouquinho sobre esses homens de Deus que fizeram tantas obras em outras nações, com as dificuldades da época, mas conseguiram fazer grandes feitos para a glória de Deus. Mas não são eles o nosso maior exemplo, nós temos que olhar mesmo para Deus, tá? Não para as pessoas ilustres da igreja, nem para projetos contemporâneos atuais, daquelas igrejas que estão na mídia e tudo mais, certo? Existem boas igrejas, bons obreiros que a gente deve analisar e até mesmo adquirir alguma experiência com eles. Mas Deus é o nosso ideal de missionário transcultural. A vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus foi de que nenhuma nação da terra ficasse sem saber quem ele é, certo? Muito bem. Deus escolheu Israel para povo exclusivo seu. Deus disse: olha, dentre todas as nações eu vos escolhi. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês, o vosso Deus. Mas na obra redentora de Cristo, não houve exclusividade. Não. Na obra redentora de Cristo, o plano dessa obra redentora de Cristo era para contemplar todas as nações da terra. Os judeus foram um povo escolhido, um povo especial, diferenciado. E através deles, o nome de Deus deveria ser conhecido, o do verdadeiro Deus, o Elohim, o Criador, o Adonai, através deles. Porém, eles falharam em fazer o nome de Deus ser conhecido. Eles não saíam divulgando e levando o nome de Deus para as outras nações. Eles praticamente monopolizaram o verdadeiro Deus para eles. Se alguém de uma outra etnia, de um outro idioma, de um outro país, chegasse e conversasse com qualquer judeu e quisesse adotar o seu costume, sua religião e tudo mais, era um prosélito judeu. Foi o que aconteceu com Ruth. Ela disse para sua sogra Noemi, e Ruth era estrangeira: não, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, etc. e tal. Então ela foi inserida na comunidade, certo? Assim ainda acontece hoje, tá? Ainda acontece hoje. Porém, ir para outras pessoas, levar: olha, você tem que conhecer o verdadeiro Deus, o Senhor Jeová, o Criador, etc. e tal. Eles não faziam isso. Eles praticamente monopolizaram, seguraram Deus só para ele. E lá algum que, vez por outra, chegasse interessado, eles diziam a ele o que tinha que fazer: aceitar o Deus deles, os costumes, a cultura, a religião, o judaísmo, a lei de Moisés, etc. e tal, e assim ser inserido de alguma forma na comunidade judaica. Mas para a igreja a proposta foi mais ampla. Deus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diferente do evangelho do reino, que vai ser pregado no período da grande tribulação,
que contemplará tribos, línguas e nações, o evangelho da graça que a igreja prega é para toda criatura. E qual a diferença? A diferença é que se você chegar em determinado lugar e pregar para duas pessoas de uma certa etnia, se você pregar para as duas, você não precisa pregar para todos os membros daquela etnia. Pregou para eles dois, então você já alcançou aquela nação, já alcançou aquele povo através daqueles dois. Tá? Assim será o evangelho do reino, que será pregado no período tribulacional, antes que chegue o fim da grande tribulação, para chegar ao milênio. Então o evangelho do reino será pregado a tribos, línguas e nações, não para toda criatura. Mas a igreja hoje, nós temos a incumbência de, mais do que chegar a uma nação, procurar chegar a toda criatura. E se ele não se converter, problema dele, mas ele tem que ser avisado, tem que ser alertado, tem que ser orientado, certo? Toda criatura. Muito bem, e precisamos mais do que nunca nos envolver com a obra missionária, de algum jeito. É como se diz, a igreja que diz que é evangélica e que não evangeliza, logo, logo deixará de ser evangélica. Porque o que faz a gente ser evangélico não é apenas acreditar no evangelho, é viver o evangelho. E nesse viver o evangelho está o cumprimento da grande comissão, que é levar o Senhor para todas as criaturas. Bom, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E ele se propõe ter relacionamento com todas as pessoas. Certo? Com todas as pessoas. Ele é um Deus pessoal, que se comunica e que interage com a sua criatura. Porém, muitos não o conhecem. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Não existe ateísmo em qualquer cultura que você chegue e conheça, em qualquer povo, qualquer etnia. Não existe ateísmo. Onde é que existe o ateísmo? Onde se tem pessoas que se dizem civilizadas. Pessoas com muito estudo, com muito conhecimento. Tá? Se você chegar e achar hoje uma tribo, ou seja na África, ou seja na Ásia, ou seja aqui mesmo na América do Sul, que nunca teve contato com o, entre aspas, homem civilizado, eles não serão ateus. Sabia disso? Nunca ninguém encontrou uma etnia ateia, onde todo mundo é ateu. Eles acreditam em alguma coisa. Por não saber quem é o Deus verdadeiro, eles veneram um rio, uma montanha, o sol, a lua, a chuva, o trovão, o relâmpago, uma pedra, ou mesmo faz lá uma imagem, né, concebe lá com seu raciocínio uma imagem, ele mesmo faz ali de madeira ou de barro, sei lá. Então, não existe ateísmo em etnia nenhuma, em cultura nenhuma que se ache por aí. Agora, no mundo dito civilizado, estudado por causa do seu conhecimento, abrem mão de dizer que Deus não existe. E, na verdade, ninguém nega o que não existe. O que não existe, não existe, não precisa ser negado. Quando você diz assim, eu não creio que Deus existe, se está negando é porque ele existe. Apenas você está negando. O que não existe não se nega porque não existe. Tá? Mas esse pessoal, então, adora um rio, adora uma árvore, adora uma montanha, porque não conhece o verdadeiro Deus. E aí é onde entra a missão transcultural. Chegar lá naquela cultura e dizer para eles que eles devem canalizar essa veneração, essa adoração, esse reconhecimento ao verdadeiro Deus, tá? Em todas as culturas existe a crença em alguém ou algo superior, algo divino. Olha, já está no homem, inserido no homem, esse quê de adoração. Uma criança que não sabe de nada, está ali engatinhando na sala de casa, de repente se tocar uma música, ele vai sentar no chão ali, parar de engatinhar, e de repente ele começa a se mexer, a se sacudir. Quem disse para aquela criança que música é para dançar? Ninguém. A dança faz parte da expressão corporal de adoração a Deus. Não estou falando da dança sensual, a dança imoral, indecente, com requebrados e trejeitos, entendeu? Que não tem nada a ver. A dança faz parte de uma expressão corporal de adoração. Então ninguém disse para aquele meninozinho que música é para dançar. Quem foi que disse para ele? Ninguém. Já está no homem isso aí.
Já está. É por isso que em todas as culturas tem um tipo de dança, seja a dança da chuva, a dança disso, a dança daquilo, todas têm. Porque está no homem, Deus colocou no homem isso aí, esse negócio de adorar, de reconhecer. Mas está adorando Deus errado? Está canalizando a sua adoração e a sua veneração para um Deus concebido na sua mente? Chega lá um missionário naquela cultura, aprende o idioma, aprende a se vestir como eles, a se alimentar como eles, e aí apresenta a eles o verdadeiro Deus, o Deus que eles tanto anseiam conhecer, mas não sabem ainda quem é esse Deus, certo? Bom, aqui no Brasil, no censo de 2010, falando um pouquinho aqui dos indígenas brasileiros, de acordo com o censo de 2010, vou colocar aqui para você o papelzinho para você ver aí. Ó. De acordo com o censo de 2010, foram contados no Brasil 896.900 indígenas, com 305 etnias e 274 línguas. Olha só. Além do português, nós temos 274 línguas indígenas no Brasil. Olha só o tanto de culturas diferentes que nós temos só aqui no nosso território. Então, quando se fala em transcultural, muitas pessoas acham que tem que viajar 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros e ir para outro continente. Correto, tudo bem. Mas aqui mesmo dentro do Brasil existem culturas que nós precisamos alcançá-las. Estão bem pertinho de nós, tá? Nós precisamos só juntar as forças, os recursos, treinar, capacitar e enviar os missionários para essas etnias. A Rússia, um país muito grande, mas onde o povo está muito espalhado, porque a sua população, embora ele seja um país bem populoso, mas é muito grande, o povo está muito espalhado. E quando se pensa nos russos, a gente já pensa logo naqueles pessoas loiras, dos olhos claros e tudo, e acha que é tudo igual. Porque não parece com o índio, como aqui os índios são diferentes dos negros e dos brancos, dá para a gente perceber bem aqui no Brasil que a pessoa é de uma outra etnia. Na Rússia, olha só, estima-se, aqui outra informaçãozinha para você, estima-se que há mais de 180 etnias diferentes entre os povos russos. Olha aí. Você sabia disso? Tá? Sendo cerca de 77% de russos étnicos, 3,72% de tártaros, 1,35% de ucranianos, 1,11% de basquires e 1% de chechenos, entre outros como bielorrussos, chuvaches e mordovos. Só na Rússia. A China, está todo mundo com seus olhozinhos oblíquos, mas lá existem também várias etnias. Então tem muita gente nesse planeta para ser alcançado com a pregação do Evangelho. Precisam de Bíblias serem traduzidas para o seu idioma. Precisa de alguém que vá lá, que tenha coragem, que se esforce, que aprenda, que estude e leve o Senhor Jesus onde muitas pessoas nunca ouviram nem uma única vez falar de Jesus. Enquanto nós aqui no Brasil temos várias Bíblias, só em português nós temos várias versões, traduções da Bíblia, existem lugares que a pessoa não tem nem um versículo da Bíblia na sua língua. Então, urge que nós façamos mais e mais e mais e mais para a obra de Deus. Jesus Cristo vem buscar um povo, mas não é um povo qualquer. É um povo zeloso e de boas obras. E a melhor obra que a igreja pode fazer é a obra de anunciar Jesus, o Salvador, a luz do mundo, para aqueles que estão nas trevas. Precisamos, certo? Deus não desistiu do pecador, diz aqui a nossa conclusão.
Por isso, ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem, conforme está escrito em 1 Timóteo 2 e 4. Amém? Obrigado por assistir até aqui. E compartilhe esse vídeo, curta. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude. Quando você dá um likezinho, dá um joinha, o próprio YouTube entende que o vídeo é relevante e ele mesmo se encarrega de mandar para mais pessoas. Tá certo? Então, se você encontrar um índio aí da etnia Carajá, você vai dizer para ele Deju Nabauê. Se você encontrar um da etnia Guarani, você vai dizer para ele Tupan Andejara. Se for lá no Paraguai, você pode até falar algo mais, Tupan Andejara, Tapenderovassá, Shermano Quera, que significa que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos. Ou então você pode aqui encontrar um Cricati, aí você diz para ele Tenremen, a paz do Senhor. E ainda para os Guajajaras, os Tenterrara que assistem o nosso canal, Tupan Caturral. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor.